E aí galera, só antes de começar o vídeo passar um disclaimer aqui. Eu gravei esse vídeo no dia 10 de novembro, quando faltava 2 meses pra prova, mas eu fiquei sem PC e não consegui editar ele a tempo. Então ele fica agora como um mês pra FUVEST. Depois vai ter até um vídeo da saga de eu tentando arrumar o PC. Mas as dicas ainda são boas e válidas, então eu espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto. E aí, juventude feliz e sadia, como vão vocês? Vocês devem ter reparado que não tem imagem na tela. E esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco atrasado, porque o meu computador foi pras cucuias. Eu mandei ele pro conserto, eu espero ter ele o quanto antes, pra eu poder editar esse vídeo e soltar pra vocês. Eu queria estar postando ele no dia 10, que vai fazer 2 meses certinho pra FUVEST. Mas não vai dar, mas de qualquer forma o conteúdo do vídeo eu queria muito passar ele pra vocês. Então vamos lá galera, faltam menos de 2 meses para a primeira fase da FUVEST. E se você estiver um pouco perdido, um pouco aí desorientado ou até mesmo desesperado, eu quero fazer esse vídeo para te ajudar a conseguir chegar na prova e arrasar e conseguir a vaga que você tanto está sonhando. Então vamos lá galera, a primeira dica sim é mais uma questão psicológica mesmo. Antes da gente entrar nos estudos, acho que a primeira coisa assim é o famoso Carpe Diem. Mas eu não tô falando pra você largar a sua aula online e jogar videogame ou ir pro bar beber. O que acontece muitas vezes perto de vestibular assim, é que a pessoa fica pensando, ai meu Deus, ontem eu não estudei nada, ai eu perdi o mês e não consegui estudar quase nada até agora. E aí fica pensando assim, caramba, faltam 30 dias, faltam 40 dias, faltam 60 dias pra prova. Ai, eu tô ferrada, não sei o que lá. E esses dois pensamentos fazem só que a sua ansiedade aumente. E isso é muito prejudicial para você na hora da prova. Então quando eu digo assim, carpe diem, colha o dia, então em vez de você pensar o que você não fez ou o que você ainda tem para fazer, pensa no que você pode fazer hoje. Então você pensa assim, não, hoje eu posso ler um livro, hoje eu posso fazer tantas questões, hoje eu posso estudar isso. Então pense sempre no que você pode estudar hoje, sem ficar se antecipando, vivendo no futuro, nem vivendo no passado. Outra coisa que é psicológica e que é muito importante, e as pessoas não dão a devida atenção, é que muitas vezes você passa o ano inteiro estudando, mas chega na hora da prova, você se depara com uma questão que você não sabe, e já começa a ter toda aquela paranoia, ai, eu não sei nada, meu Deus do céu, eu sou burro, não sei o quê. Você não pode pensar isso, cara. Você não pode pensar nisso. Você tem que trabalhar na sua autoconfiança. Você tem que chegar lá e pensar, não, eu me preparei, eu estou preparado, eu vou entrar nessa prova e eu vou tirar a nota que eu preciso e eu vou conseguir passar no curso. Você tem que ter isso na sua cabeça. E eu sei que parece um pouco papo de coach, mas de verdade, você tem que trabalhar essa sua autoconfiança. Então se você tiver acesso a um psicólogo, muito bom. Chega nesse psicólogo e fala, cara, me ajuda a trabalhar na autoconfiança. Vou fazer o vestibular, eu preciso melhorar e não sei o quê. Agora, se você não tem acesso a um psicólogo, você pode procurar algumas coisas na internet, mas procure coisas sérias, assim, de preferência pessoas que são de psicologia, pessoas que são da área. Não caia muito nesses papos de coach, de ficar, eu acredito, eu posso, eu mereço, de ficar gritando, de ficar com esses rituaizinhos, porque no fim isso é só fachada. Então procure pessoas sérias para te ajudar com essa autoconfiança. Agora vamos falar um pouco de estudos, tá? Nesses 2 meses ainda tem bastante tempo para trabalhar, se você se focar, deixar de ter alguns lazeres. Claro que é importante você ter ali um momento de descanso, um lazer, jogar um videogame, sair com todos os cuidados para lugares sem aglomeração. Mas é importante você focar agora, e acho que um ponto de partida é você pegar uma prova antiga ou um simulado e fazer, mas faz assim, faz tranquilo, faz sem pressão. 10 questões por vez, você vai lá, faz 10 questões, aí você para, vai, come uma bolacha, água e sal, toma um copo d'água, faz mais 10 questões. E aí depois disso você vai lá ver os seus acertos e erros. E nas questões que você errou, tenta identificar o assunto, não só a matéria. Identifica o assunto. E aí a partir disso você pode ter um termômetro do que você precisa dar prioridade. Como faltam 2 meses, você tem que ponderar no que você vai dar prioridade para os seus estudos agora. Não adianta você... se você estiver indo muito mal em química e não souber nada, assim, ser muito ruim em química, não adianta você querer aprender química do zero e aprender até o fim.
Vai ser muito mais proveitoso se você tiver, por exemplo, mais ou menos em matemática, você sabe um pouco, mas não sabe tudo, tem alguns assuntos. Vale muito mais a pena você focar nas matérias que você sabe mais ou menos do que você tentar aprender alguma coisa do zero. A não ser que essa coisa caia na sua segunda fase, porque daí a gente entra na nossa próxima dica, que você já precisa ter uma visão na segunda fase. Eu sei que é difícil passar da primeira fase, mas se você for deixar para pensar na segunda fase só em janeiro, aí vai ficar muito apertado e vai ficar difícil. Então, se alguma dessas matérias que você não souber cair na sua segunda fase, então é importante sim você tentar fazer um intensivão dessa matéria para você aprender. Então, você tem que ponderar assim, essa matéria cai na segunda fase minha? Não vai cair, então eu não sei nada, então, vou priorizar outras coisas. Aí, essa matéria cai na segunda fase, então vou focar nela. Vou tentar fazer o máximo de exercício, já vou estudar, vou ver. Então, é essa ponderação que você precisa fazer. E agora acho que a última dica, sim, que é uma dica bem importante, é quanto às obras literárias. Porque muita gente fica um tanto quanto desesperado. Ai meu Deus, eu não consigo ler esses livros. E com a popularização dos resumos online, a FUVEST está fazendo cada vez mais perguntas de verificação de leitura. Ou seja, geralmente eles colocam lá um trecho de um diálogo e pedem para você identificar em que contexto aquele diálogo está acontecendo, o que acontece depois no romance, o que vai acontecer depois naquele livro. Então, tem muitas verificações de leitura. Então, assim, se você ainda não começou a ler os livros, que você já deveria ter começado, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, você vai ter que, sim, ver alguns resumos. Mas aí, para isso, eu tenho algumas dicas. Primeiro que 9 Noites, Quincas Borba e Campo Geral são 3 livros que eu acho que vale a pena serem lidos. Porque eles são livros de fácil leitura, é tranquilo assim. O Minha Vida de Menina também é relativamente tranquilo. Se você ainda falar, vou tirar uma tarde e vou ler, assim. Vários desses livros você consegue matar em 1, 2 dias. É tranquilo assim. Acho bacana de ler, assim. Eu tinha um certo preconceito, mas eu li esses livros e achei bem bacana, assim. Acho que só o Campo Geral que tem uma linguagenzinha um pouco mais chata. O autor inventa muito termo, o ritmo é meio ruinzinho, mas ele é curto, então... E a história em si é bem legal. Os livros de poesia, você não vai precisar necessariamente ler. Mas é legal que você veja alguma coisa. Eles não vão pedir que você decore todos os livros de poesia. Mas é legal que você vá atrás de algumas aulas, de alguns textos, sobre os contextos da época. Então, por exemplo, no Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, você tem poemas de diferentes fases do autor. Então é legal você ir pesquisar sobre essas fases, o que o autor escrevia, como que era o contexto da época, o que o autor vivia. Isso também vale para o Claro Enigma, que é um livro cheio de simbolismos, uma poesia muito difícil de se interpretar, mas quando você pega e lê os contextos, você consegue entender muito melhor. E o Romanceiro da Inconfidência, ele tem bastante historinha, mas ele também, se você pegar o contexto, é show. E aí, se tiver algum livro que você fala assim, putz, não vou ler, o interessante é você pegar resumo, mas não pegar um só, pegar vários. Então, assim, primeiro você vai lá no resumoporcapitulo.com.br, que é um baita site. Você pode ir lá e, você lê os resumos deles. E aí, sempre procura mais uns 2 ou 3 resumos de outras fontes, e resumos bons, assim. Porque daí, às vezes, um detalhe que um dos resumos omitiu, você consegue encontrar em outro. Enfim, você vai vendo isso e vai comparando. Eu, por exemplo, consegui acertar uma questão sobre a Relíquia na segunda fase em 2019, porque eu li vários resumos de A Relíquia e consegui entender a história. Mas o que eu posso te adiantar aqui é que sempre cai Machado de Assis, em algum lugar da prova sempre vai ter Machado de Assis, então o Quincas Borba é bem tranquilo de se ler, então, mano, vai na fé. Bom, galera, essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Eu também vou prestar FUVEST esse ano, veja lá o meu vídeo sobre trocar de curso. E eu espero que você se dê bem na prova, que você consiga estudar nesse pouco menos de 2 meses que faltam, que dê tudo certo, você consiga entrar no curso que você tá afim. Então é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se você não gostou, deixa o seu dislike. Aqui tem o PicPay que você pode ajudar o canal. Eu tenho muitas ideias de vídeos, mas para isso eu preciso
conseguir editores, conseguir eventualmente alguma estrutura, alguma coisa a mais que eu precise. Então todo o dinheiro do PicPay vai ser revertido para o canal, você pode me adicionar lá e às vezes tem promoção de cashback para você me contribuir. Comenta aí o que você acha, comenta aí outras dicas que eu eventualmente possa ter esquecido, se você tem alguma dica sua para quem está prestando vestibular. E eu vou ficando por aqui, é nóis, falou!